Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o descontrolado juiz Alexandre de Moraes, o falso juiz que agora superou todos os níveis de loucura, mandando prender uma cidadã americana em solo americano, mandando seus capangas, mandando agentes da Polícia Federal para os Estados Unidos para prender uma brasileira que nasceu aqui no Brasil, mas está há mais de 20 anos lá nos Estados Unidos. Já é uma cidadã americana por apenas postagens em redes sociais criticando o STF e as eleições, né? Então Alexandre de Moraes mandou seus cupinchas da Gestapo, né, mais conhecida como Polícia Federal, em solo americano para prender uma cidadã americana. Vamos falar sobre essa notícia, mas antes, por favor, eu peço que você dê o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então a gente vê aqui na reportagem que o Alexandre de Moraes fez um ato estarrecedor, segundo a Ludmila Lins Grilo, que também está exilada lá nos Estados Unidos por perseguição do STF e do Conselho Nacional de Justiça aqui no Brasil. Ela teve que fugir do Brasil e morar lá na Flórida. No início desse ano, a cidadã americana naturalizada Flávia Magalhães Soares apresentou uma denúncia à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil contra o falso ministro do STF, Alexandre de Moraes. No documento, ela acusa o magistrado de violar a primeira e a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garantem a liberdade de expressão e o devido processo legal. Ela afirma ter sido alvo de censura, perseguição por suas postagens em redes sociais feitas a partir da Flórida, onde reside há 22 anos. Então, Alexandre de Moraes, em toda a sua insanidade, mandou agentes da Polícia Federal com mandato de prisão lá para os Estados Unidos para prender uma cidadã americana. Isso aí extrapola todos os níveis de loucura. Como é que você invade um outro país? Isso é um ato, como se fosse um ato de guerra, né? Você invade outro país para prender uma cidadã americana. Então, o próprio advogado da Flávia, contou sobre o caso aqui, o Dr. Paulo Faria. Então ele fala na sua postagem no X: está explicado porque o Xandão não permite meu acesso digital ao processo, entre aspas, da Flávia Magalhães, que é cidadã americana, obrigando-me a retirar no protocolo uma cópia supostamente integral e física digitalizada. É o Alexandre de Moraes dificultando o acesso às provas, como sempre. O acesso foi dado há 2 dias, no dia 9/10, porém incompleto e com documentos até novembro de 2024, ou seja, quase um ano de trâmite ainda em sigilo ou desaparecido ou retirado dos autos pelo próprio Alexandre de Moraes, que faz o que quer, né? Não existe mais limite para o falso juiz. Segundo informações, o protocolo do STF, ou processo, ele sempre coloca processo entre aspas, está com vistas ao Ministério Público, a PGR, desde novembro de 2024. Então, desde 2024, esse negócio está parado com vistas. Mas dia 8/10 teve um despacho. Aí ele até ironiza, né? Ele descasca o Alexandre de Moraes. Mas 8/10/2025 teve um despacho, né, Xandão? Ele escreve: como está com carga ao MP, ao Ministério Público, e mesmo assim continua dando andamento e mandou liberar, entre aspas, parcialmente a PEC 11.548. E o advogado reclamando o tempo inteiro de que não existe acesso integral aos autos. Nos documentos que não posso compartilhar, mas ele pode falar sobre, ele dá uma risadinha aqui, ó. O Twitter, o X, alertou que a Flávia não estava submetida às leis brasileiras por estar fora do território brasileiro. Acontece que o Alexandre de Moraes mandou um ofício, uma ação judicial para o X, para o antigo Twitter, dizendo que o perfil dela deveria ser cancelado e todas as informações dela deveriam ser passadas para o governo brasileiro. Acontece que o X, o Twitter, mandou uma informação dizendo assim: olha, você não é submetida às leis do Brasil aqui nos Estados Unidos, então você não precisa se preocupar, porque o X e o Twitter não vai dar essas informações. Mas o STF já tinha as informações da Flávia, né? Aonde ela morava, tanto é que mandou os capangas da Polícia Federal até a Flórida para prender a mulher.
e ignoraram completamente o alerta. Quer dizer, que o X e o Twitter ignorou completamente o alerta da Polícia Federal, que não manda nada lá nos Estados Unidos. Flávia Magalhães foi incluída no inquérito 4781 das fake news, que não existe fake news, isso não é crime nem aqui no Brasil, nem lá, muito menos lá nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que aqui no Brasil o Alexandre de Moraes está fazendo as suas próprias leis e tirou esse inquérito do orifício corrugado lombar dele, né? Do símbolo do cobre. Procurem símbolo do cobre na internet. Então, o Alexandre de Moraes mandou instaurar esse inquérito das fake news de ofício para a investigação contra a Flávia. O Ministério Público confessou isso em documentos nos autos. Quer dizer, o Ministério Público tem provas da ilegalidade e eles produziram provas contra eles mesmos. Por isso que o Alexandre de Moraes está escondendo tantos detalhes do inquérito. Moraes acusa a Flávia de ser foragida da justiça e descumprir ordens judiciais de censura desde 30 de 12 de 2023, quando, na calada da noite, decretou a prisão da Flávia. O mesmo processo foi feito contra Rodrigo Constantino, contra Paulo Figueiredo, que mora lá nos Estados Unidos também. O Paulo Figueiredo foi avisado que ele estava com mandato de prisão através dos noticiários, né, das redes sociais, porque a desculpa dada pelo Alexandre de Moraes, como sempre, é que era impossível achar o endereço do Paulo Figueiredo. E o Paulo Figueiredo também falou que recebeu uma visita do FBI lá na casa dele, perguntando o que havia acontecido, né? Então, o Paulo Figueiredo descreve toda essa saga aí, igual o que está acontecendo com a Flávia. Não há no que recebi qualquer citação ou intimação válida. Então, o advogado está dizendo que ele não recebeu nada, nenhuma intimação válida, mesmo sendo informado que Flávia Magalhães residia nos Estados Unidos e possuía passaporte americano. Então, o Alexandre de Moraes insiste no negócio, sabendo que a mulher é cidadã americana e tem passaporte americano. Aí o advogado fala, ainda teve a cara de pau de afirmar que a Flávia estava num local incerto e não sabido e por isso estaria decretando a sua prisão. O endereço da Flávia está em diversas passagens do processo, remetendo à Flórida, nos Estados Unidos, e tudo isso foi ignorado pelo Alexandre de Moraes. Aí ele completa, né? É triste um cidadão de notável saber jurídico, entre aspas, desconhecer a cooperação internacional prevista pela CPC no artigo 27, onde se faz isso com carta rogatória. Para quem não sabe, carta rogatória é uma carta enviada para o país em questão, no país em que se trata, né? Por exemplo, os Estados Unidos. Uma carta rogatória é feita para as autoridades americanas, para juízes americanos, dizendo que uma pessoa brasileira, mas que é naturalizada americana, cometeu um crime e blá, 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 blá. É um processo aberto através dessa carta rogatória para informar as autoridades americanas que existe um criminoso no seu país. Mas nesse caso, o Alexandre de Moraes sabe o que é uma carta rogatória e sabe também que a Flávia não cometeu nenhum crime e que não é crime no Brasil e nem nos Estados Unidos se expressar, falar o que pensa. O Alexandre de Moraes está escondendo tudo isso dos autos e a carta rogatória serve realmente para deixar informado, ciente o país, os Estados Unidos no caso, que estão abrigando uma criminosa e que não é o caso. Ainda ele diz aqui que a Flávia nunca foi intimada de nada e não foi acusada de descumprir reiteradas ordens judiciais, porque ela não sabe como é que ela vai descumprir alguma coisa que ela não sabe. Uma obrigação de fazer ou não fazer de acordo com a lei brasileira só configura o descumprimento, se e somente se quem deve a obrigação for intimado ou citado pessoalmente. Isso é básico do primeiro período de direito. Ele está falando que se o Alexandre de Moraes fosse um juiz que tivesse notável saber jurídico, saberia o básico do direito, que tem por obrigação a pessoa ser intimada e citada pessoalmente, assinar a intimação. Quem foi intimado já sabe como é que funciona. Você recebe o oficial de justiça, a intimação, e você assina o recebimento, e aí você fica ciente do que está acontecendo. Então, é o que o Dr. Marcília diz. Só por causa disso, o Alexandre de Moraes já deveria ter perdido o cargo no STF. Porque para ocupar um cargo você deve ter
Duas qualificações principais: notável saber jurídico e ilibada conduta. Essas duas qualificações o Alexandre de Moraes já não tem mais, e só por causa disso não precisava nem de impeachment, pessoal. Ele já poderia ser preso direto. É só entrar lá com a Polícia Federal ou com o Exército e falar: ó, vem comigo que eu estou te dando voz de prisão, esteja preso por não conhecer nada da lei e cometer crimes, né? Porque quem não cumpre a lei é um fora da lei, então é um criminoso. Então Alexandre de Moraes é um criminoso por não cumprir a lei e destruir a Constituição do Brasil, se bem que a Constituição já não existe mais, né? Mas enfim. Aí ele fala assim: mas descobri que o senhor Moraes mandou a Polícia Federal atrás da Flávia em solo americano para prendê-la em 8/1/2024. Uma ordem de prisão, e um agente da Polícia Federal estava vigiando Flávia em uma manifestação em Fort Lauderdale, na Flórida, em fevereiro de 2024. Pessoal, isso vai feder muito. Isso é muito contra a lei. É muito contra a lei. Imagina você no seu país, e você aqui brasileiro, vamos supor, Alemanha, manda um policial aqui para o Brasil bater na sua casa e falar assim: você está preso. Por quê? Porque você é judeu. Entendeu? É mais ou menos isso. É um ato de guerra. É um descumprimento. Aí sim, o Brasil está acabando com a soberania dos Estados Unidos, enviando agentes para dentro, infiltrados. Isso é infiltrado, né? Porque não teve carta rogatória, não teve a ciência das autoridades americanas. Então isso é um agente infiltrado para prender um cidadão americano, no caso a cidadã americana Flávia. Aí ele ficou sabendo disso. Agora eu consigo entender as razões de negar acesso aos autos, mesmo que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que está sobre a tutela, né, sobre o controle do GONE, sendo favorável à conversão dos autos físicos para autos digitais. Então, o que acontece? Quando você converte os autos físicos para os digitais, você omite o que você quiser. Você destrói os papéis físicos e põe o que quiser nos autos digitais. O Alexandre de Moraes tem o poder do carimbo, então ele autentica e fala: tudo isso é verdade. Por quê? Porque eu quero. Igual aquele meme, né? É verdade esse bilhete. Então isso é um crime, isso aí é uma coisa inimaginável, que não podia estar acontecendo nem em pensamento, né? Então o Departamento dos Estados Unidos da América já foi informado desse ato insolente. Um agente da Polícia Federal destacada para vigiar e prender Flávia Magalhães, cidadã americana em solo americano. Não adianta esconder o documento das folhas 94 e 84 do ofício do setor de coordenação geral da Coordenação de Cooperação Policial Internacional, XECPOL/DCEFPF, é assinado por um delegado da Polícia Federal em 8/1/2024, encaminhado ao oficialato de ligação da Polícia Federal em Miami, destacando um policial federal para a façanha. Então, Alexandre de Moraes pulou todo o processo legal. Mesmo que esse processo seja ilegal, ele deveria ter cumprido com todas as etapas, e os Estados Unidos iam falar para Alexandre de Moraes: vai tomar na sua toba, você não tem jurisdição aqui, e isso não é um processo. Por isso que o advogado coloca processo, entre aspas, o tempo inteiro, porque isso nem deveria existir, a gente nem deveria estar discutindo sobre isso. Flávia foi inserida no sistema chamado Sinterpol, o que tudo indica Interpol. Não bastar, como se não bastasse, a gama de ilegalidades do caso do Felipe Martins, e agora as provas dessa caçada, dessa verdadeira caçada, né? A cidadã americana Flávia Magalhães em solo americano. Já tomamos providências e outras serão tomadas na próxima semana. A Flávia fez um vídeo. Eu vim através aqui no X, é um vídeo muito grande. O vídeo nosso vídeo aqui já está grande, então se eu colocar tudo que ela fala, vai ficar enorme, mas ela está descrevendo o que aconteceu quando ela estava nessa manifestação em Fort Lauderdale, e um policial federal aqui do Brasil estava lá nos Estados Unidos vigiando para levar a Flávia presa, gente. É isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E a Ludmilla comentou sobre esse caso. Vou pôr um trechinho do que ela falou sobre esse ataque aos Estados Unidos do Alexandre de Moraes, que está completamente louco. E assim, o Dr. Paulo Faria parece mesmo saber o que ele está dizendo.
Porque olha só o que ele escreveu no X. Não adianta esconder, ele como se estivesse falando com Moraes. Moraes, não adianta esconder o documento de folhas 94, item 4, do ofício do Setor de Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, CGCPOL/DCEPF, assinado por um delegado da Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024. Olha a quantidade de detalhes, datas, folhas. Foi exatamente essa mensagem que eu acabei de ler para vocês, onde ele fala com o Alexandre de Moraes, dizendo que não adianta esconder esses documentos todos, né? Acho que o Dr. Paulo não ia tirar isso aqui da cabeça dele. O número da página, o número do item, a data em que o ofício foi assinado, eu acho que ele sabe o que ele está dizendo, né? E encaminhado ao oficialato de ligação da PF em Miami, Flórida, destacando um policial federal para a façanha. Lembra do caso do juiz Marco Antônio Vargas, que teria dito que queria mandar jagunços para sequestrar o Alan dos Santos? Isso que a Flávia Magalhães e o Dr. Paulo Faria estão dizendo que aconteceu é considerado um ato hostil, até mesmo quase um ato de guerra. Exatamente, é o que eu falei, é quase um ato de guerra. Que é um Estado estrangeiro enviar jagunços para sequestrar o nacional, para monitorar o nacional. Lembrando que a Flávia é americana. Vocês já pararam para refletir sobre a gravidade disso? Então, um Estado estrangeiro, no caso o Brasil, enviando agentes do Brasil para solo americano para monitorar um americano. Para pensar assim, um segundo. Isso é ato hostil, praticamente um ato de guerra. E assim, eu já tenho informações de que essa questão da Flávia, ela já está com gente muito, muito grande aqui nos Estados Unidos. Então já tem gente muito grande cuidando dessa questão da Flávia, né? Espero que ela seja indenizada assim, de forma bem generosa no dia que o regime cair. Enfim, esse tipo de ato é um ato hostil de um governo estrangeiro contra o outro. Inclusive, em 1980, o governo Pinochet mandou matar um dissidente em Washington, D.C., um dissidente chamado Orlando Letelier. É o Pinochet. Para quem não sabe, o Pinochet foi o ditador sanguinário do Chile e o Alexandre de Moraes está agindo igualzinho o Pinochet. Olha só o que a Ludmila vai falar. Isso foi tratado como terrorismo de Estado estrangeiro. Então, se isso que a Flávia e o Dr. Paulo Faria estão dizendo for verdade, não custa nada para os Estados Unidos considerarem que o Brasil praticou um ato hostil aos Estados Unidos, de violação de soberania, ou mesmo um ato de guerra, um ato de terrorismo de Estado. Então, vocês estão vendo como a coisa está esquentando. Então, vocês veem que a situação é ainda mais grave do que parecia. Do início já era muito grave. Ela se tornou agora um caso, assim, primordial. E eu vou mais além. Esse tipo de conduta, caso realmente não tenha passado pelo Departamento de Justiça norte-americano, violação da soberania norte-americana. Certamente isso passou pelo secretário de Estado Marco Rubio. O FBI e a CIA já devem estar cientes disso. Os Estados Unidos, o Donald Trump tem muita informação sobre o que o Alexandre de Moraes está fazendo. E ele não foi incluído na Lei Magnitsky por nada, gente. Por essas violações absurdas que o Alexandre de Moraes tá fazendo. E a gente vê isso se repetindo muitas vezes. O Alcolumbre, que é o presidente do Senado, sentado em pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, quando não precisaria nem de pedido de impeachment. O cara devia ser arrastado pela orelha para fora do STF, né? Olha só o que o Christopher Landau falou
os Estados Unidos continuam esperando que o Brasil controle seu descontrolado juiz Moraes da Suprema Corte antes que ele destrua completamente o relacionamento que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Em vez de qualquer tentativa de resolver a crise, o Brasil está permitindo que o violador sancionado dos direitos humanos redobre o seu abuso do processo judicial para prosseguir uma agenda descaradamente política. Os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes, entre aspas, Moraes, estenda seu regime de censura ao nosso território. Então, uma puta cara de pau do Alexandre de Moraes destacar um jagunço da Polícia Federal para entrar em solo americano e prender uma americana. Ah, mas ela é brasileira, ela nasceu no Brasil. Gente, ela é naturalizada americana, há 22 anos ela mora nos Estados Unidos, então ela é americana. E mesmo que não fosse com a Flávia, que fosse com um cidadão mesmo americano, isso não pode. Isso é ilegal aqui e na China também. Se ele tivesse feito isso na Rússia, gente, mano, esse cara já estava explodido. Se ele tivesse feito isso com Israel, o Mossad já tinha entrado aqui, já tinha arrancado as 2 pernas do Moraes. Então, é esse tipo de violação que a gente vê. E isso é só a ponta do iceberg, porque nós vimos também que isso aconteceu com o Felipe Martins. O Felipe Martins, que está sendo processado por ter feito uma viagem, está sendo processado e preso, né, por ter feito uma viagem que ele não fez. Os Estados Unidos já descobriu que as informações eram falsas da entrada dele nos Estados Unidos e que Alexandre de Moraes está envolvido nisso também, do mesmo jeito que ele mandou os jagunços da Polícia Federal para dentro dos Estados Unidos, lá na Flórida. Então, Alexandre de Moraes tem conhecidos na Flórida que poderiam ter falsificado esse documento de entrada dos Estados Unidos, e mesmo que fosse verdade que o Felipe Martins tivesse entrado nos Estados Unidos, isso não configura culpa, isso não configura crime, não configura nada. Estamos vivendo sob um regime ditatorial aqui no Brasil e só não enxerga quem não quer. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho, gente. Por favor, dê o seu joinha e se inscreva no canal. Muito obrigado mais uma vez por ficar comigo até agora. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Muito obrigado e até já.